teoria de campo escalar, né? A gente falou de uma lagrangiana, do campo escalar, e considerou a equação de movimento gerada por essa lagrangiana, que era a equação de Klein-Gordon, na presença de uma fonte. Né? Certo? E a gente observou que uma boa solução, né, para essa equação pode ser obtida pelo método da função de Green. Né? Aí você procura uma função que satisfaz uma equação não homogênea, mas associada com uma fonte, né, uma corrente pontual, vamos dizer assim, uma coisa localizada no ponto do espaço-tempo x, vamos dizer assim. Né? E a solução, né, dessa equação, se você conseguir resolver essa equação, aí você pode escrever, né, que o φ de x com φ0 de x mais integral de 4y g de xy j de y. Né? A gente viu isso na última vez, onde esse φ0 de x, né, ele é uma solução da equação homogênea, né, associada. Então, tem que satisfazer as condições de contorno do seu problema, tudo, né? E o g de xy, que vai satisfazer isso aqui, tem, em determinados casos, tem várias opções para esse g de xy. Né? A gente é obrigado a escolher essas opções para o g de xy com base em requisitos físicos, em princípio. Né? A primeira observação que foi feita foi de que o g de xy é, na verdade, um g de x menos y, em função da invariância translacional da sua teoria. Certo? A gente foi capaz de deduzir que o g de xy tem que ser dessa forma. Né? Depois a gente usou uma decomposição de Fourier para o g de x menos y. Né? E nós conseguimos escrever que o g de x menos y, para essa situação que está aqui, ele era integral de 4n sobre 2π4 exponencial de x menos y menos 1 sobre 2 menos 1. Certo? A coisa não termina exatamente aqui, né? Porque você está integrando sobre 4p, então em algum momento esse P2 vai ser igual a M2. Né? E você vai ter um polo aqui nessa história. Então, você tem que dizer como é que você trata esse polo. E não existe uma maneira única de fazer isso. Existem prescrições para tratar esse polo. Cada prescrição vai dar origem a um tipo de função de Green que tem ou não interpretação física, dependendo da situação que a gente estiver encarando. Né? A gente descobriu 4 prescrições, né? Prescrição 1 e 2. Elas envolviam você deslocar os polos em P0, né, por essa quantidade, mais ou menos epsilon P0. Tá bom? E a gente tinha prescrições 3 e 4, né, que envolviam você colocar mais ou menos e epsilon. Né? Aliás, acho que foi menos mais e epsilon, não importa. Né? Essa
essa prescrição, como é que era a história? A gente isolava a integração em P0, aqui, e a integração de P0 que a gente fazia, né? Pensando que o P0 podia assumir, né, um polo aqui, né? P0 mais omega, P0 menos omega, né? Esse omega era a I de P2 mais I2. Então a história se referia a deslocar a integração sobre o P0 de alguma forma, né? Ou assim, dessa maneira. Nessa forma que estava aqui, você deslocava os dois polos para cima ou os dois polos para baixo, dependendo do sinal de mais ou de menos. Na forma mais ou menos e epsilon, você deslocava um polo para baixo ou para cima, ou um polo para cima ou para baixo, também dependendo desses sinais aí. Os resultados são diferentes, né? São matematicamente diferentes, cada um deles. Qual prescrição você usa? Mais uma vez, ela é sugerida pela situação física que você tem. Por exemplo, né, a gente considerou o caso de massa zero, para massa zero, a gente conseguiu calcular esse GXY facilmente até o final, né? E obtivemos isso aqui, né? No caso das prescrições 1 e 2. Retardado, e um G avançado. No eletromagnetismo, né, o cara que tem algum sentido físico, né, no eletromagnetismo clássico, né, é o primeiro, de retardado. Né, porque quando você coloca ele aqui, você vai ver que todos os pontos Y com Y0 menor que X0 contribuem para a formação dos campos que estão aparecendo aqui. Certo? Se você botar o G avançado, você vai ver que a fonte, né, ela influencia a construção do campo do futuro para o passado, o que não faz muito sentido, né, do ponto de vista causal. Né? Enquanto que o retardado influencia do passado para o futuro. Então é mais legal, né, nesse sentido. Mas essa prescrição, principalmente essa aqui, né, mais e epsilon, né, é a prescrição mais importante de todas, porque ela dá origem a um objeto que desloca soluções de energia positiva para o futuro e soluções de energia negativa para o passado. Então, desloca assim, propaga. Né? A gente vai falar sobre essa palavra, propagar. Né? E essa solução particular é a que é indicada, né, para que a gente use quando a gente falar em teoria quântica de campos. Tá certo? Tudo isso é uma teoria clássica de campos. Né? Mesmo tendo H cortado implícito aqui no meio, né, aqui você tem M2C2 sobre H2, né, mas você está tratando o seu campo φ como uma função normal e não como um operador. Né? Numa teoria quântica de campos, você vai tratar o seu campo φ como um operador. E aí, essa equação ainda é válida, mas é válida como uma equação de Heisenberg. Certo? Bom, a gente não está discutindo esse contexto, a gente está discutindo tudo no contexto de teoria clássica de campos, né? Mas é bom salientar que essa prescrição aqui é a prescrição que é indicada, né? Você pode demonstrar que ela é a boa. Ali vai um pouco além da boa vontade. Você pode demonstrar mesmo que ela é a boa prescrição. Então você
trabalhe com a teoria quântica de campos. Certo? E, se não me engano, foi aí que a gente parou. Né? Essa energia é energia total associada com campo Energia. Qual energia? Você tinha falado antes que a negativa e a positiva dependendo. Não, por exemplo, as soluções aqui da equação de Pythagoras, né, homogênea, né, a gente sabe que são múltiplos exponenciais de px, né? Certo? Só que aqui, isso é a solução tanto com P0 maior que zero, quanto com P0 menor que zero. Se você aplicar E vai cortar D dt nesse cara, I dt, né, você vai encontrar menos P0, se o P0 for menor que zero, ou mais P0 se o P0 for maior que zero. Esses P0, então, podem ser encarados como autovalores de energia, certo? Associado com esse sistema. E tem as dúvidas, né? Esse era um problema da equação de Pythagoras lá atrás, né? Você tinha duas soluções de energia sem sinal bem definido. Positivo ou negativo, não tinha como, dentro da sua teoria só, você pegar e se restringir apenas a soluções de energia positiva. Depois, né, na teoria do Dirac, veio a mesma questão, só que lá ele estava explicitamente tratando de férmions, aí ele arrumou aquele truque de preencher os níveis de energia associados com energia negativa. Né? E aí dizer, não, as energias que eu tenho que considerar são as energias positivas, e quando uma partícula de energia negativa aparecer, é porque ela foi excitada por um nível de energia positivo, e o que sobra lá se comporta como um buraco. E o buraco é uma partícula com a carga oposta e energia positiva, você pode encarar ele assim, certo? Se propagando para frente, né, no tempo. Essa solução estava disponível na equação de Dirac, quer dizer, a imaginação delirante do Dirac conseguiu propor essa solução, porque lá ele estava tratando de férmions. Aqui, se você fizer aquela mesma coisa lá do Paulo Lubansky, aplicar o Paulo Lubansky aqui, etc. e tal, você vai ver que você está tratando de bósons. Então não. Porque não dá. Você não tem o princípio de exclusão de Pauli para te salvar. Tá certo? Então aqui você tem que encarar energia positiva e energia negativa igual. Né? A solução desse dilema aqui só vem na teoria quântica de campos. Aí lá não tem esse problema mais. Lá você consegue garantir que você vai ter um estado de mínima energia e que a energia é sempre positiva definida. Certo? Bom, então, isso aqui foi, a gente falou disso aqui para m igual a zero, certo? Mas para m diferente de zero, eu coloquei a expressão aqui e eu falei para vocês, é uma expressão complicada, né? Não vale a pena a gente perder o nosso tempo tentando chegar nessa expressão, porque a gente não vai explorar as consequências dessa expressão ao longo do curso, né? Mas eu vou colocar essa expressão nas notas de aula e depois vou colocar as referências, né, onde vocês podem encontrar. Né? Por que tanta ênfase, né, na função de Green do campo escalar? Né? Porque a função de Green do campo escalar pode ser obtida em termos da função de Green do campo escalar, você pode obter funções de Green de vários outros campos. Tá certo? Do campo de Dirac, por exemplo, você pode obter. Tá certo? Você simplesmente aplica um operador diferencial em cima desse propagador que está aí, desse objeto, e você obtém a função de Green do campo de Dirac. Quer dizer, a função de Green da equação de Dirac. Né? A equação de Dirac satisfaz. Né? Então,
ela é meio que uma base para você começar uma discussão sobre funções de Green de outros operadores. Você, usando os operadores adequados, você representa funções de Green desses operadores em termos da função de Green do campo escalar. Então, vamos dizer, o principal do trabalho está feito aqui, de fato, né? Nessa discussão aí. Agora, tem um negócio que eu acho bonito, pelo menos, de mencionar, que tem uma certa importância histórica, né? Que é o caso estático. O que quer dizer um caso estático, né? Eu vou dizer que o nosso φ x0, x vetor, é apenas o φ de x, certo? Independente do tempo, né? Essa situação, né, a gente já encontrou antes, né? Na eletrostática, tipicamente, né? Na eletrostática a gente tem um potencial, tá certo? Que satisfaz, né, a equação da Lagrangiano φ, por exemplo, que vira Laplaciano φ, né? Menos Laplaciano φ. Né? A equação de Poisson é isso, no final das contas. A gente pode resolver essa situação e ela pode ser encarada como um caso estático associado com o campo eletromagnético, por exemplo. Mas nós vamos encarar o caso estático associado com a equação de Klein-Gordon mesmo, né? Com massa M2 diferente de zero, certo? Para ver o que a gente consegue aqui. Então, a equação, né? Vai ser uma coisa assim. Eu estou imaginando um mundo onde essa coordenada x0 foi embora, tá certo? Ela não existe. Então, estou vivenciando apenas situações estáticas, né? Caso, por exemplo, tivesse aqui uma dependência em x0 também, esse cara aqui não se poderia manter apenas como função de x. A equação dinâmica ia ter que produzir uma dependência em p, né? Então, se eu quero tratar o caso estático dentro do x, eu tenho que considerar que as fontes também são estáticas, senão já era. Então, olhando para a nossa expressão, né, para o transformada de Fourier do cara, né, da função de Green, essa expressão agora é um negócio assim, né? Certo? Lembra que era aí a menos IPZ, né? É perizemina. Né? Como a gente está ignorando a componente C0, perizemi, né? P a menos IPrizemi é a mais IP escalar Z. Aqui, né? Outra coisa interessante aqui é o seguinte, nesse caso estático, você não tem polo aqui no denominador, né? Porque esse módulo de P é positivo definido. Então, o polo seria em módulo de P igual a menos M. Né? O módulo de P quadrado igual a menos M2. Né? Só que é impossível o módulo de P ao quadrado ser menos M2. Né? O módulo de P ao quadrado é um símbolo para Px ao quadrado mais Py ao quadrado mais Pz ao quadrado. E essa é uma coisa que é positivo definida. Não tem como. Então, o problema é resolver essa integral. Aí é uma integral mesmo. Né? Não tem mais aquela história de prescrição para deslocar os polos, porque os polos estão nos lugares certos. Tá certo? Ou seja, não tem polos aí nessa história. Né?
pode, mais uma vez, né, a gente pode fazer a mesma coisa que a gente fez antes. A gente pode colocar o eixo 3, né, coincidindo com o versor Z, tá certo? De modo que, em coordenadas polares, né, esse ângulo θ aqui, entre o vetor P e o eixo 3, esse ângulo θ é também o ângulo θ entre o vetor Z, P, e o eixo 3, e o eixo Z, tá certo? Então, nessa escolha de orientação do sistema de coordenadas, né, P escalar Z é igual a módulo de P, módulo de Z, cosseno θ, certo? E aí a gente pode fazer a mesma coisa que a gente fez na aula passada. A gente sabe que se usar coordenadas esféricas, né, D3P, você sempre pode escrever como módulo de P ao quadrado, P de módulo de P, P de cosseno θ, vezes dφ. Né? Nada vai depender de φ nesse integrando, então você pode fazer essa integração de dφ. B cosseno θ te dá uma integral fácil, que é E aí, P, módulo de P, módulo de Z cosseno θ, chama cosseno θ de 1, fica uma integral entre 1 e menos 1, né, que dá para fazer fácil também. Né, e o que a gente encontra, né, é isso aqui, né, o G de Z, integral de 0 infinito, isso aqui, né? Você vê que você tinha P2 aqui, módulo de P ao quadrado aqui, você tem 1 sobre módulo de P que vem dessa integração que está aqui, por isso sobra um módulo de P aqui em cima. Né? E isso pode ser colocado de uma outra forma, né? Também fazendo algo similar ao que a gente viu lá, a gente observa que essa integração ela em princípio é de 0 a infinito, mas se você estender o domínio de integração do módulo de P de menos infinito a 0 também, essa integral aqui pode ser vista como essa mesma integral de menos infinito a 0. Foi o que a gente fez na aula passada. Então isso aqui vira menos 1 sobre 2 por 2. Entender que depois que a gente faz esse passo, né, módulo de P não é mais isso aqui, tá certo? Módulo de P agora é uma variável qualquer que varia, uma variável real, né, que varia de menos infinito a mais infinito, tá certo? Mesmo assim, aqui você continua não tendo um polo, porque o módulo de P varia de menos infinito a mais infinito, mas o que você tem aqui é módulo de P ao quadrado. Né? Então você chama o módulo de P de U, aí você tem U ao quadrado. Se U pode ser negativo, U ao quadrado não pode. Então isso aqui continua não tendo um polo. Certo? Do mesmo jeito. Mas já partindo para a coisa mal intencionada, né? Vamos escrever esse integrando numa forma mais
conveniente para o truque que a gente vai usar a seguir. Né? Podia dizer, vou poder escrever assim, menos 1 sobre 2 por 2 e modo de dizer. É a mesma integral, não mudou problema de forma nenhuma, mas essa integral é mais adequada para a gente utilizar a técnica de continuar para o plano complexo e tentar resolver o plano complexo. Né? Eu posso propor o seguinte, posso propor esse contorno que está aqui, mais uma vez, menos R, para R, um semicírculo, fechando por baixo, aqui, né? Integral assim, depois assim, aqui real, módulo de P, imaginário, módulo de P. Qual é a ideia? Né? A ideia é que a gente tem, acho que está fechado ali. Tem 3 minutos específicos. A ideia é que essa integral que a gente está interessado, né, seja tomada como sendo um limite quando esse R tende ao infinito dessa integral que está aqui, é um semicírculo de raio L. Tá certo? Então a ideia é que o integrando se anule no limite em que esse raio, né, vá para o infinito, tá certo? E como o módulo de Z é positivo, o módulo de Z é sempre positivo, essa coisa que está aparecendo aqui, né, exponencial de menos I, exponencial de menos I real, módulo de P, módulo de Z, vezes exponencial de menos imaginário, módulo de P, módulo de Z. Certo? A gente substitui o módulo de P por real de módulo de P mais I vezes imaginário módulo de P. Tá certo? Então, o primeiro termo fica assim, o segundo termo, o mais I vai com aquele menos I ali, você tem um sinal de mais. Então, para que isso aqui seja convergente, ou seja algo que tenda a zero quando R tende a infinito, é preciso que o imaginário do módulo de P seja negativo. Por isso você escolhe fechar o semicírculo aqui na parte de baixo. Tá certo? Então esse contorno aqui, quando R for para infinito, né, a única coisa que vai sobrar, a única contribuição para a integral que vai sobrar, vai ser essa contribuição de menos infinito a mais infinito, que é o que a gente quer calcular. Certo? Mas, para qualquer valor de R infinito, essa integral sobre esse contorno todo pode ser calculada usando o teorema de resíduos. Certo? Que é o que a gente vai fazer. O polo, né, nesse caso, ele está localizado aqui em módulo de P igual a menos IN. Esse pedaço aqui. Certo? Então, o resultado da integral, né,
vai ser menos 1 sobre 2,2 Z. E aqui aparece menos 2π. O comentário do menos, né? É porque nós estamos viajando no contorno no sentido horário, certo? No sentido anti-horário, esse sinal de menos não aparece. Mas você tem que multiplicar por 2π vezes o resíduo no polo que você está querendo. O polo em questão é menos m. Como é que você calcula o resíduo? Você multiplica pelo P módulo de P mais m, ou seja, você acaba com essa singularidade e toma um limite quando o módulo de P tende a IM. Certo? Então, esse resíduo módulo de P sobre calculado como módulo de P LN. Né? Você vai multiplicar aqui e aqui. Né? Esse cara vai sumir. O módulo de P, né, vai virar IN. Aqui você vai ficar menos IN. Né? Aqui vai ficar menos 2IN. Aqui vai ficar IN. Então aqui vai ficar um menos 2 aqui na história. O 2π vai cancelar com esse 2π, etc. Né? Aqui você vai ficar com menos i módulo de P, z, né? E menos i n módulo de z. Né? Cancelando todos os fatores numéricos que a gente vai ter, você vai ter, em termos analíticos, né, o que você vai ter vai ser exponencial de menos m z sobre z. Certo? Que tal? Uma familiaridade com o resultado obtido. Esse é o potencial da prova, né? Tá certo? Então, a gente pode imaginar, né, que eu vou ter uma função de green, g de x menos y, né? Que é 1 sobre 4π, exponencial de menos m, módulo de x menos y, sobre módulo de x menos y. Vamos supor que eu coloque aqui uma fonte pontual, tá? Q delta 3 de x. Ela está localizada na origem. Certo? Uma carga localizada na origem. Tá? Q delta 3 de x. Quando eu falo carga aqui, eu estou necessariamente me referindo à carga elétrica. Certo? Me referindo à carga associada com a interação que gera esse campo. Tá certo? Então, no φ de x, agora eu posso calcular que isso é integral d3y, g de x menos y, j de y. Né? Estou desprezando a solução da homogênea, tornando ela como zero. Aqui eu estou imaginando uma situação aqui, essa função tende a zero no infinito, tá certo? Então aqui fica Q sobre 4π, integral d3y, exponencial de menos m módulo x menos y, sobre módulo x menos y, delta 3 de y, tá certo? O resultado então é o seguinte, né? O próprio campo φ de x
aqueço no espaço I, exponencial, momentos N, módulo de x sobre módulo de x. Certo? Então você vê, isso também te coloca a função de Green, né, com uma perspectiva, né? Te coloca a função de Green com a perspectiva de que ela corresponde ao campo, né, gerado por uma carga pontual. Né? Pelo menos numa situação estática, né, a função de Green tem essa interpretação. Chegou nessa, a função de Green está aqui, e a gente pode pensar, essa função de Green corresponde ao campo de uma carga pontual colocada na origem. Né? A gente supôs isso, né? O J é o Q, delta X, e o resultado, né, é que o φ de x dá exatamente a mesma coisa que função de Green, nesse caso, nessa situação. Esse é o potencial que eu dei para vocês na prova, né? Esse φ de x, e eu perguntei o contrário, né? Assim, qual é a função, qual é a equação diferencial que esse cara obedece, certo? Eu dei uma dica lá, né, que era para aplicar um laplaciano, né, e ver onde é que você terminava, né? Mas aqui dá para você entender o seguinte, que quando se você já conhece a equação de Klein-Gordon, e ela já era conhecida em 1935, na época do trabalho do Cauchy, né, você já sabe, né, que uma solução desse tipo é uma solução associada a uma equação de Klein-Gordon massiva, na presença de uma partícula massiva. Né? Por outro lado, né, no próprio trabalho do Kawa, né, você precisava ter uma partícula massiva porque você queria que a interação de Forte fosse uma interação de curto alcance. Né? E o argumento central do Yukawa nessa história é o seguinte: eu posso ter uma violação da conservação de energia num intervalo de tempo tal que eu não consiga observar essa violação da conservação de energia. Né? Então, eu poderia, vamos dizer, um próton, um nêutron, emitir uma partícula, né? E essa partícula decairia depois de um certo tempo. Se você imaginar que essa é uma partícula massiva, você pode relacionar a massa com o tempo de decaimento da partícula e, inclusive, estimar essa massa. Que massa ela deveria ter. Né? Foi assim que se chegou à primeira estimativa de massa para o meson pi. Né? Esse potencial foi proposto para descrever a interação nuclear entre nucleões, que eram prótons e nêutrons. Né? Naquela época, as pessoas observaram que nas interações nucleares, prótons e nêutrons, eles funcionavam de maneira mais ou menos equivalente. Se você tivesse uma reação, trocasse próton nessa reação por nêutron, uma reação que você soubesse que só se dava de maneira nuclear mesmo, né? A taxa de ocorrência dessa reação era a mesma, no princípio. Então parecia haver uma simetria entre prótons e nêutrons nas interações fortes. Né? Então, para tentar explicar essa interação, que era uma interação de curto alcance e com tempos de decaimento caracteristicamente muito mais rápidos do que os tempos de decaimento das interações fracas, né, ou das eletromagnéticas, é que o Yukawa propôs um modelo análogo ao modelo do eletromagnetismo. Em que sentido? No eletromagnetismo quântico, né, você imaginava naquela época que as partículas interagiam através da troca de fótons. Né? Atenção, isso é 1935. Né?
O Einstein ganhou o prêmio Nobel em decorrência do efeito fotoelétrico, mas muito em decorrência do cômputo que ele descoberto as propriedades do fóton no espalhamento cômputo, né? O espalhamento que a gente conhece como espalhamento cômputo. Então, em 1935 já não havia muita dúvida não, de que a interação eletromagnética era uma interação que era conduzida através da troca de fótons, troca de partículas. E que a interação de Coulomb e as outras interações que a gente via do eletromagnetismo eram interações efetivas que vinham do aglomerado, da multidão de fótons que estavam em disputa ali, sendo trocados pelas partículas. Né? Então esse é um modelo extremamente bem sucedido, né? O eletromagnetismo nessa época. E quando se pensou em fazer um modelo para as interações fortes, se pensou em fazer uma coisa na mesma linha. Olha, os nucleons, próton e nêutron, interagem trocando uma partícula entre eles. Só que essa partícula tinha que ter uma característica diferente da do fóton. A interação eletromagnética tem alcance infinito. Né? Os potenciais de Lena-Vista, etc. e tal, levavam a uma interação de alcance infinito. Né? E eles estavam associados com uma equação de Cohen-Gordon com massa zero. Tá certo? Para você chegar a um alcance finito, se pensou numa equação de Cohen-Gordon normal com massa diferente de zero, e aí você chega nesse potencial que satisfaz todos os requisitos interessantes. Ele é um cara de curto alcance. Você vê que essa exponencial negativa ganha desse limite sobre módulo de x, tá certo? Fazendo com que o teu potencial vá para zero muito mais rápido. Ele vai com 1 sobre e do valor inicial, né, numa distância 1 sobre m, né? Assim, em unidades naturais. Né? Você tem que pegar a massa, transformar em distância, multiplicando por alguma combinação de H cortado C, mas é alguma coisa que é proporcional a 1 sobre m. Né? Então, esse potencial decai muito fortemente nessa distância 1 sobre m, que é a distância que o Carl estava propondo, justamente. Né? Esse é um potencial que é chamado de potencial de Yukawa, né, em função da origem histórica dele. Né? Tá certo? E aqui está a resposta da questão da prova, né? Lambertiano mais M2 φ igual a zero. Tá certo? Tem uma coisa meio enganadora do potencial de Yukawa, que é o seguinte, que no limite, quando o M tende a zero, né, ele se reduz ao potencial de Coulomb. Né? Então, você poderia pensar, não, essa é uma maneira de eu ver que o fóton tem massa zero. Né? Porque quando esse M tende a zero, eu vou para o potencial de Coulomb. Só que não. Porque essa conta da função de Green é uma conta bastante singular nesse M. Então, esse potencial exibe esse comportamento, mas em outros momentos, principalmente quando você está falando em 4 dimensões, aparecem problemas no limite quando o M tende a zero. Você não obtém a eletrodinâmica partindo de uma teoria com um fóton massivo e mandando depois a massa do fóton para zero. Você obtém um troço singular, certo? Você tem que regular a eletrodinâmica para dar conta dessa coisa singular. Bom, vamos fechar essa sessão do curso falando sobre algumas considerações formais relativas a funções de Green, certo? Vamos imaginar o seguinte, né? Vamos imaginar uma equação genérica que eu vou escrever dessa maneira. Eu tenho um certo operador, ó, aplicado em uma certa função, esse operador uma função, e obtendo como resultado um termo não homogêneo J, certo? Esse J aí não tem nada a ver com O, sendo definido externamente. Como é que eu
posso resolver essa questão, essa equação e eventualmente encontrar o φ também, né? Eu posso pensar o seguinte, vou pensar nas autofunções do meu operador O. Certo? Será que eu consigo resolver a equação de autovalores associada com esse operador O? Né? Veja que são dois problemas diferentes, em princípio. Né? Mas vamos supor que eu consiga resolver isso, eu consigo construir uma função de Green, quer ver? Tião, só uma pergunta. Esse potencial de colóide está limitado ao núcleo mesmo? Ele não serve para sistemas maiores? Está limitado ao núcleo, em princípio. Porque no primeiro potencial que a gente vê, tipo, que eu estava pensando, por que a gente não usa na eletrostática? Na eletrostática, É. Porque as cargas têm massa também. não, mas o potencial ele não está dizendo respeito às cargas. Ele está dizendo respeito ao que as cargas trocam entre si. As cargas têm massa, sim, você tem razão. Né? Mas o potencial ele é uma informação sobre o que é que está sendo trocado entre as cargas para promover a interação entre elas. Certo? Então, o potencial carrega uma informação, né? O potencial carrega uma informação do objeto que está sendo trocado. Nesse caso, a massa ali não é a massa associada com as cargas, é a massa associada com a partícula que está sendo trocada. Tá certo? Esse campo φ, né? Eu já apaguei, posso entrar não. Esse campo φ que está aparecendo aqui, ele, vamos dizer, ele desempenha um papel análogo ao potencial eletrostático. Você tem duas cargas colocadas em locais fixos, e aí elas interagem, elas sentem uma força aparecer entre elas. Né? Qual é a origem dessa força? Essa é a pergunta que você poderia fazer. Qual a origem dessa força? A visão, né, que a gente tem quântica do assunto, a origem dessa força é a troca de uma determinada partícula entre essas cargas. As cargas trocam uma partícula que não é a carga, que é outra partícula. Certo? No caso é o fóton, o eletromagnetismo. Aí a visão é mais ou menos a mesma no caso da interação nuclear. Eu tenho prótons e nêutrons. Como é que prótons e nêutrons interagem fortemente com essa nova interação? Como é que eles interagem? Eles trocam uma nova partícula. Essa partícula que eles trocam é o meson π. Não é um próton, não é um nêutron. Tá certo? Então essa massa que está aparecendo ali, quando ela é zero, ela não quer dizer que as cargas têm massa zero. Quem tem massa zero é o fóton. Quando ela é diferente de zero, também não quer dizer que a massa das cargas que estão interagindo é m. Essa massa da partícula que eles estão trocando. Certo? Então eu não posso falar que ela é zero se representaria a troca de fóton? Pois é, isso que eu disse que é um argumento meio enganoso. Né? Você olha para a fórmula, você fala, se eu fizer m tender a zero, o negócio cai exatamente no potencial de Coulomb. Né? Para esse caso dá certo, mas para outros casos você pode mostrar que você cai em singularidades. Certo? Casos quadridimensionais. Pergunta boa. No caso do eletromagnetismo, essa partícula que está sendo trocada que é o fóton, ela pode viajar sozinha. Sozinho? Não precisa ter interação entre dois elétrons para o fóton existir. No meson π, no caso, essa partícula escrita por esse campo aí, também não precisa. Sim. Tanto é que César Martins descobriu o meson π, né? Sim. Um traço ali que apareceu o meson π. Sei lá, esquisito. Tudo isso muito bruxaria. Não sei. O que é bruxaria? Vamos lá, desenvolve. Não sei, uma partícula que medir uma troca parece muito esquisito para mim.
Estou te falando aqui sem ser da posição professor-aluno, tá? Posição de debate franco e honesto, né? Para mim parece esquisito a troca não ser mediada por partículas. Tipo assim, como é que eu vou interagir com aquela porta? Cara, vou tacar um giz ali naquela porta, entendeu? Daqui desse lugar que eu tô, eu não... Como é que eu vou interagir com a porta? O que eu posso fazer para a porta saber que eu estou por aqui? Ainda bem que você não interage com a gente, eu Por isso que eu escolhi a porta como exemplo. Não, mas entendeu? Quer dizer, eu acho que essa questão de interação entre as coisas, né, era um problema, sempre foi um problema. Ele é um problema desde o Newton. Quando o Newton falou da gravitação, ele escreveu isso lá no princípio. O Newton, quando ele falou da gravitação, ele falou, tá bom, eu expliquei legal como é que funciona, campo gravitacional, atração dos planetas, etc e tal, né? Mas eu não sei o que é que está de fato interagindo. O Newton falou isso. Um campo é uma coisa muito bonita de você falar, mas qual é a natureza desse campo? Qual a natureza dele? Qual a natureza do campo gravitacional? Saca? Esse mistério continua até hoje. Né? Enquanto você não quantizar a gravitação, você vai continuar pensando em qual é a natureza do campo gravitacional. O campo gravitacional é uma curvatura do espaço e do tempo. Né? Eu boto a matéria lá, a matéria curva o espaço e o tempo, então o que eu estou vendo, que eu interpreto como campo gravitacional, é o espaço e o tempo sendo curvados pela matéria. Ok, mas qual é o vínculo entre matéria e curvatura do espaço e do tempo? Eu acho, aí por isso que eu estou dizendo, essa é uma opinião sem viés de professor-aluno. Né? O debate aqui está franco e está valendo você me contestar quantas vezes você quiser. Né? Essa é uma visão, a visão do eletromagnetismo como sendo uma interação que acontece através da troca de partículas, para mim, é muito mais confortável do que a visão de campo, pura e simplesmente. E olha que eu trabalho com teoria quântica de campos. Mas aí a gente volta... Eu estou jogando giz lá na porta, você está entendendo? Eu sei que droga está acontecendo. É que o fóton também é só campo também, né? Se for pensar assim, a gente está questionando a existência do fóton. O fóton é campo aqui nesse curso. Naquele outro curso que eu falei que eu não ia mais mencionar, etc., tal, que acontece nos primeiros semestres de todos os anos, etc., o fóton não é um campo quântico, um campo clássico. O fóton é uma partícula, de fato. Eu não posso deixar de mencionar para vocês que eu estou adotando um ponto de vista muito conservador nesse curso. O cara tem cabelo grande e tal, fala gíria, torce pro Flamengo, né? Gosta de heavy metal, mas na hora H o cara é conservador. Então, o ponto de vista é muito conservador, porque hoje em dia, zilhões de pessoas que trabalham com teoria quântica de campos falam, cara, eu prefiro o campo do que a partícula. Eu prefiro pensar em termos do campo do que pensar em termos da partícula. Eu posso ver as vantagens, às vezes, de pensar em termos de campos ao invés de pensar em termos de partículas. Né? Mas na hora H, quem faz clique no detetor, para mim, é a partícula, não é o campo. Para mim é muito difícil enxergar o clique do detetor pensando em partícula, pensando em campo. Mas depende do experimento, né? Clique no detetor. O grande experimento, né, da física de partículas é joga um monte de coisa desse lado e cata do outro lado. Se colocar energia. É o grande experimento de física de partículas. Quase que não tem outros. Faz duas coisas colidirem e vê o que dá. O que significa ver o que dá? Tá com um monte de detetores aqui e ver a distribuição de cliques.
quem clica, como clica, qual é a energia, qual é o momento, qual é a carga, essas coisas todas. Então, nessa hora, para mim é difícil pensar em campo. Para mim é mais natural pensar em partícula. Né? E essa é a hora da verdade, no final das contas. Essa é a hora da verdade, é a hora da experiência. Então, eu sou conservador nesse sentido. Eu gosto muito da visão de Campos. Eu acho que a visão de Campos conseguiu nos trazer a conclusões muito mais gerais em vários momentos do que a visão de partículas, né? Mas isso não me autoriza a abandonar a visão de partículas em função de uma visão de campos. É o que eu penso. Não está certo, não está errado. É o que esse pobre mortal que pensa. Olha, ainda sobreviveu, dizem. Vamos continuar usando. Não gosto disso. Vamos até o fim. Então, agora, tréplica, pode ser, vamos lá. Esse negócio de clique no detector, tipo, parece uma parada muito pouco crítica. Tipo, qualquer coisa pode estar por trás do clique. Pensar que uma coisa fez um clique não é pra mim evidência de uma ontologia assim, de partículas. Você tem que, sei lá, estar apegado lá. Qualquer coisa pode estar por trás do clique. Né? Não sei se eu concordo com isso. Tipo, é assim, a ciência é feita de regularidade. Né? Você faz experiências, você espera que você possa reproduzir, né? etc, etc. Isso significa que, sob tais circunstâncias que você montou a experiência e tal, você espera encontrar um certo conjunto de resultados. A mecânica quântica não é um resultado, isso pode ser um monte de resultados, cada um com sua probabilidade. Então não é qualquer coisa que pode ser um clique, não. Não, mas tipo, a princípio, tipo, não tem nada fenomenologicamente no clique, né? Que é tipo, algo, acho que o clique eles quer dizer alguma coisa mais ou menos localizada no tempo, no espaço, né? Que é mais ou menos pontual. Tipo. Isso para mim não parece que isso força. Não. A gente advogar tão forte, né? Uma ontologia de que as coisas são partículas, sabe? Porque uma coisa. Tipo, se você conseguir explicar o clique a partir de uma teoria de campos, o clique está valendo como evidente nos campos também, sabe? A fenomenologia do clique para mim não é evidência de nada. Porque. Mas como é que você explica o clique para a teoria de campos? Não sei, mas supostamente poderia explicar, né? Eu não vejo. Eu nunca vi ninguém explicar. Pode ser que seja eu que nunca li a fonte certa. Né? Pode ser isso. Mas eu nunca vi ninguém explicar o clique por campo, simplesmente. Primeiro porque o campo não é uma coisa localizada, no princípio. Né? O campo é um negócio que envolve o espaço-tempo inteiro. E justamente o clique, né, o evento local, né, vamos dizer assim, não envolve o espaço-tempo inteiro, envolve um negocinho que aconteceu em certo ponto. Mas se tudo é campo, inclusive, sei lá, o próprio detector, ver se é possível fazer, né, cozinhar a matemática de alguma forma que saia a fenomenologia de algo mais ou menos localizado. Essa é a ideia. Quase. Não foi não? Quase? Não, deixa aí, depois eu ponho. Não sei. Eu acho que eu tenho muita dificuldade de ver a fenomenologia, ver os fatos experimentais da teoria de campos
sendo explicados só por campos. Só por campos, ontologicamente, como você disse, apenas campos. Eu tenho um problema. Tipo, as partículas, coisas que nem são partículas, já, mas o que é uma partícula? Partícula não tem posição no dentro. O que significa essa Uma partícula é uma entidade, né? Daí você está satisfeito. Entidade. Como é que eu sei que eu tenho uma entidade na minha mão? Né? Mesa espírita. Mesa mediúnica. Como é que eu sei que eu tenho uma entidade na minha mão? Eu medi a massa, deu tanto. Eu medi a carga, deu tanto. Eu medi o número bariônico, deu tanto. Eu medi o número leptônico, deu tanto. Eu medi o momento, deu tanto. Né? Pronto. Sei tudo que eu precisava saber, eu medi o espinho. Né? Deu tanto. Isso aqui é uma partícula. Acabou. Mas a nível da Mais do que isso eu não consigo saber. Mas a nível da própria descrição, a descrição da partícula não é algo localizado, né? Isso porque você está no espaço de momento, né? Você pode ir no espaço de posição. Aí você tem uma descrição localizada da partícula. Você optou por falar, olha, o meu estado vai ser caracterizado. Aliás, a opção é muito clara, porque a newtoniana é componente zero do quadro vetor. Né? Então, você sabe que as componentes do momento, do quadro momento, comutam entre si. Então, elas podem ser usadas como rótulos adequados para o seu estado. Então, você é mais útil do ponto de vista matemático, operacional, você usar o negócio como energia, momento linear, spin, etc, etc. Das outras coisas. Mas se você quiser, você pode trocar isso aí para energia, não tem energia, e aí faz posição, por exemplo. Mas a posição geral vai ser a sua posição de várias posições. E já não é algo nem que sequer tem uma posição a nível da descrição. Depende do pacote de onda que você construiu, né? Mas aí você acabou de falar a palavra onda, né? Pacote de onda. Aí a partícula virou onda. Aí, não, pacote de onda significa superposição de estados aos estados de momento. Coeficiente de superposição de aos estados de momento. Se você escolher suficientemente localizado, você vai ter suficientemente disperso, você vai ter pouca dispersão no espaço de posição. Mas aí parece que está explicando a cronologia de partículas via campos, né? Campos localizados em pacotes pequenos. Não. É porque eu acho que nesse momento você ainda está confundindo os campos com as funções de onda. Os campos quânticos não são funções de onda mais. Bem, não são operadores. Eles não são observáveis, mas eles são operadores. Então, na verdade, a oposição que eu estou fazendo não é onda-partícula, é a oposição entre operadores de criação e aniquilação e campos, que são uma espécie de transformada Fourier dos operadores de criação e aniquilação. Mais detalhes do curso. Só porque você chamou de partícula, você chamou de algo que você mediu a massa, o espírito, ou outra coisa e outra coisa, né? Só que aí que você chamou de partícula não envolveu algo inteiro, né? Uma posição bem definida, assim, bem localizada. Isso nem entrou na sua definição de partícula. Mas poderia entrar. E é como você vê, como você coloca a evidência do que será partícula. Sim, mas não tem problema, poderia entrar. Não poderia? Poderia entrar. Se fosse necessário, poderia entrar. É claro que se você falar de um alto estado de momento, né, isso aqui é irrealizável fisicamente. Porque ninguém consegue definir um estado exatamente de momento P. Porque P é uma variável contínua. Né? Mesma coisa, ninguém consegue definir um estado exatamente da posição X. Então, os estados físicos, em geral, são coisas assim. Φ de P, né? Integral, letra de P. Então,
esse φ de P sendo alguma coisa localizada em torno de um certo P0. Tá certo? A mesma coisa aqui. Esses estados não são físicos. Assim como esses aqui também não são físicos. Só que tem um operador de posição. Pode-se tentar construir. Eu não sei, é muito difícil fazer isso. Não tem consenso do respeito. Sim, porque historicamente falando, né, cara, você não foi a rota que as pessoas seguiram. Você pode tentar fazer isso. Eu quase não tenho dúvidas que se conseguiria, se alguém tentasse. Eu quase não tenho dúvidas que não conseguiria se alguém tentasse. Você está em oposição de. Não, mas eu concordo com o Tiago. Aí eu vejo que não pode ter parte. Eu concordo com você que eu prefiro, no primeiro momento, a parte estrutura. Só que quando começa a descrever as coisas a partir de campo, não é que eu prefiro, eu me acostumo com o campo. Porque eu não consigo conceber a ideia dos dois juntos. Para mim é um ou é outro. E eu sei que não é assim, mas... Ou é partícula ou é campo. E aí me dá nervoso ficar pensando nessas coisas misturadas. Não, e que tal, né? Quer dizer, falando de algo que a gente não vai demonstrar nesse curso. Mas que tal se o campo fosse uma espécie de média das partículas? O campo clássico que você está medindo. Essa média das partículas. A média das interações entre as partículas você descrevesse como um conceito de campo. Tudo bem, eu estou só com partícula e... Okay. Não, aí você está só com partícula, na base. Sim. E o campo aparece como uma média. Tipo, você pode explicar a interação de Coulomb, né, entre duas cargas através da troca de fótons. Pensando que uma interação de muitos fótons resulta efetivamente na interação de Coulomb. Entendi. Agora, justamente... Mas aí eu estou falando que os elétrons essencialmente são fótons. Não estou falando disso, estou falando da interação entre os elétrons. Sim. Os elétrons estão dados, certo? Estáticos, fixos e nas suas posições. Aí como é que eles interagem? Como é que sai uma lei de inverso quadrado da distância? Né? Tem um potencial aí. Como é que você explica esse potencial microscopicamente em termos de fótons? Fazendo uma média. Entende? Só que essa descrição não tem uma descrição análoga do campo gravitacional, porque não tem uma visão quântica do campo gravitacional. Você não pode dizer, não tem uma teoria clara para você dizer que o campo gravitacional é um conjunto de gráficos, por exemplo. Por isso que eu disse que o enigma persiste. O enigma do Newton persiste. Mas é meio voodoo, né? Sim, você olhar. É que esse monte de fótons eles viram o potencial de Coulomb. Ainda tem um problema que você está descrevendo as coisas como partículas, mas o fóton tem massa zero. Aí você está assumindo que existem partículas de massa zero. Sim. E existem. Tem que ter uma partícula sem massa, sem carga, sem spin, sem nada. É uma partícula que não existe, só posição. Essa é uma partícula que não existe. É uma entidade, isso sim é uma entidade. Não, essa não vai nem interagir. Entendeu? Mas só por aí, mano. Se o cara tiver energia zero, momento zero, ele não existe. Não tem energia de momento, eu só não interajo com nada. Também não existe. Se não interage com nada, não existe. Tem que interagir pelo menos com o campo gravitacional. Pelo menos. É o mínimo. Se tiver energia, vai ter que interagir com o campo gravitacional. É aquela frase lá do Nelson, né? Cai e logo existe. Bom, onde estávamos? Montar uma função de green a partir dos abstratos. Isso. Né? Então, para resolver essa equação,
fazendo uso, né, das autofunções do operador O, a gente pode montar uma função de green desse jeito. E aí, ó, se você aplicar o O no g de x, y, definido desse jeito aqui, você vai ter somatório em n de O. Essa equação é irresolvível. Por quê? 0 vezes φ igual a alguma coisa? Está aí. Está aí demais. É que você quebrou uma regra muito importante na matemática, não escrever nada com a letra O. O de operador, cara. Tem direito de abreviar o operador por O. Enfim. É que em inglês também é Você mesmo. me obrigou, botando esse rapinho cômodo, então o final da aula. Um círculo assim. Então, OFN é lambda n φn, né? Então isso aqui vai dar somatório em n de φn de x, φn de y. Se esse conjunto, né, de funções é um conjunto completo de funções, isso aí é o delta de x menos y. Certo? Claro que isso implica restrições sobre o O, né? Certo? Você tem que ter um O tal que ele tem um conjunto de autofunções completo. Né? A função de green é única ou não? Não. Né? A gente mostrou nas últimas duas aulas, né? Que. Não, na última aula. A gente tinha pelo menos 4 opções, né? Para resolver aquela equação da função de green. Pelo menos 4. Porque a gente tinha que escolher a função de green em cima da situação física que a gente estava considerando. Não, mas perguntando porque senão, a princípio, toda função de green deveria ser isso. Né? Essa é uma forma de você escrever. Né? Certo? Então, essa é uma função de green que você pode falar, essa uma expressão da função de green que você pode falar que é a expressão espectral, porque diz respeito aos autovalores do teu operador O. Ele envolve, né, os autovalores na sua construção. Né? Vamos fazer o seguinte, vamos pegar o J corrente, né, e decompor esse J também em termos dessas autofunções. Se eles são um conjunto completo, eu vou mais longe, vou supor que eles também são um conjunto ortonormal, tá certo? De modo que eu consigo escrever qualquer função que eu tenha em termos disso, os coeficientes eu calculo do jeito convencional. Né? Então, com isso, eu posso pensar na solução, né, do meu problema, né? Original que estava ali, em termos da função de green, né? Então isso aqui vai dar o somatório n x jn integral supondo que você tem um conjunto de funções ortonormais, né? Esses caras aqui dão delta Mn, né? Você mata um somatório desses e você termina com somatório N, Jn sobre lambda N e N de x. Né? Então, essa expressão aqui, né, é interessante porque ela diz o seguinte. Como é que a função de green age? Né? Se você tivesse isso aqui, você teria o j de x. Né? O que a função de green está dizendo é o seguinte: o campo é construído com o j de x, tendo seus coeficientes da expansão em termos de autofunção modificados, cada um deles por um lambda n, por um peso que no fundo
o operador está dando. Certo? O teu operador O está dando esse peso para aquele JN. Está dividindo o JN por esse lambda N. Então, cada autofunção dessa daqui está contribuindo por um fator diferente do que ele contribuiria se fosse para montar só o J, só o JX. Está contribuindo com um fator amortecido, se vocês querem saber. Certo? Se a gente fosse mais longe, né? E supusesse que o nosso j de x era uma das autofunções do seu φn de x, né? Φ de x que você obteria através dessa fórmula que estava aqui era simplesmente 1 sobre lambda n φn de x. Certo? Ou seja, a única coisa que ia contribuir para a constituição do seu campo a partir da sua fonte, né, era a componente n, era a autofunção, a enésima autofunção. Certo? Ponderada pelo alto valor. Então, essa é uma visão da função de Green, né? Que pode ser interessante em várias situações, né? Às vezes mais formais, né? Porque, assim, na prática, resolver essa equação que está aqui pode ser complicada para mim, né? E montar essa decomposição espectral pode não te conduzir necessariamente a uma expressão analítica fechada, né, no final das contas. Você vai ter uma ideia assim, do potencial que tem por trás de uma função de Green. Então, esse φ de x não precisa ser normalizado. Φ de x? Esse daqui? Isso. Não. No princípio não, ele não é necessariamente uma função de onda. A gente abriu mão dessa interpretação de função de onda. Eu avisei bastante lá atrás que a interpretação de função de onda da equação de Pythagoras estava mal, e mesmo da equação de Dirac estava mal também. Então, não precisa ser normalizado. Nessa visão mais algoritmada função de Green, né? Onde é que entra a condição de contorno? Né? Você já está lidando desde o início só com funções que satisfazem a condição de contorno, é isso? Sim, as funções de contorno aqui estão entrando nas autofunções. Né? Você só vai resolver o problema de autovalores levando em consideração as funções de contorno. Inclusive, elas vão determinar os próprios autovalores do operador. Tipo, por exemplo, a gente vai falar até explicitamente sobre isso agora. Se você tiver um domínio compacto, né, seus autovalores vão ser discretos, em geral. Se você não tiver um domínio compacto, se você tiver condições de contorno no infinito, coisas desse tipo, aí você não tem, você pode ter autovalores contínuos. Né? E teus autovalores compactos vão depender do formato, do tipo do seu domínio compacto. Né? Também. Então, as condições de contorno estão entrando aqui, nesse caso. Bom, vamos justamente pensar um pouquinho nessa coisa das condições de contorno. Né? Vamos pensar o seguinte, com todas as restrições que a gente está ali, tipo, operador hermitiano, autofunções normalizáveis, constituindo um conjunto completo, etc. e tal, né? Vamos supor que a gente tem algo como autofunções ondas planas. Quer dizer, tipicamente um problema como a equação de Klein-Bach, a gente já tem isso. Então, invertindo mais M2, a solução são ondas planas. Né? Então,
problema de alto valor, né, na equação de Klein-Gordon, né, ele é escrito assim, né? Aqui eu estou colocando meu sistema numa caixa, né? Uma caixa cúbica, né, 4 dimensões lado L, certo? Então, isso que está aqui vai dar menos kn ao quadrado mais L2 e isso que está aqui é que são os lambdaínos, né? Certo? Eu já comecei a chamar os KNs de KNs, né, ao invés de colocar K, antecipando, né, condições de contorno periódicos. Né? Por exemplo, quando eu pegar x' e trocar por x' mais L', mas L' sendo um cara L, tá certo? Vou ter, se eu pedir as condições de contorno periódicas, isso aqui vai dar E aí kn de x, E aí kn0L, menos y somatório de kn. E isso pode ser bem resolvido, né, se você pedir que o teu kn seja 2π ni sobre L. Né? Aí esse cara aqui vira 1 e esse cara aqui vira 1 também. Né? Aí você tem compatibilidade entre os dois lados. Aqui é o teu psi de x, aqui é o φ de x e o teu φ de x mais F. Né? Certo? A relação de completeza nesse caso também vira uma coisa específica. Né? Somatório de aqui nós não nos preocupamos que o Kn, né, tenha que satisfazer Kn2 igual a N2. Então, eu tenho a possibilidade de ter autovalores diferentes de zero, mas também tenho a possibilidade de ter autovalores iguais a zero. Tá certo? Esses autovalores iguais a zero, né, vamos chamar de modo zero, vão ter que ter um K0 que satisfaz essa condição que está aí. Né? E eles correspondem a autovalores nulos, né? Então, da n igual a zero. Certo? Autovalores nulos são um problema, né? Você tem que composição espectral está aqui, né? Você divide por zero. Como é que faz? Você tem autovalores nulos. Você tem que dar uma prescrição, né, para definir a tua função de Green. Né? A prescrição em questão, né, costuma ser a seguinte: você já tem um parâmetro que você vai tomar, né, como infinito no final, que é o L, tá certo? A gente vai usar esse parâmetro que eu vou tomar como infinito no final para regular a expressão da minha função de Green, justamente nesses modos zero. Eu vou fazer o seguinte: eu vou propor que o g de xy
seja definido com o auxílio de um certo epsilon. E esse epsilon eu vou tomar como sendo 1 sobre L2. Por que não 1 sobre L, sim 1 sobre L2? Porque, no final das contas, esses autovalores que estão aparecendo aqui, eles têm que ter a mesma dimensão do meu operador, certo? Meu operador tem dimensão de massa ao quadrado, certo? Só olhar aqui, né? Massa ao quadrado, então a questão também é derivada em relação a x,μ, duas vezes, cada derivada em relação a x,μ equivale à multiplicação pela unidade de massa. Né? Então, se o meu operador tem dimensão de massa ao quadrado, os autovalores vão ter que ter dimensão de massa ao quadrado, que é o inverso do comprimento. Então, por isso que é 1 sobre o comprimento ao quadrado, que a gente propõe para o epsilon. Né? Então, se você aplica ele com uma autofunção genérica, agora você conseguiu regular, né, esses modos zero. O que vai acontecer vai ser uma coisa como essa, só que modificada por epsilon. Né? E aí eu tenho dois casos aqui interessantes, né, para considerar. Né? O primeiro deles vai ser o seguinte: vamos supor que eu estou falando de um modo zero, ou seja, um lambda n igual a zero, certo? Se o lambda n for igual a zero, né, então a integral de 4y gx xy n de y, o limite o epsilon tende a zero, ou quando L tende a infinito, certo? Vai dar, pura e simplesmente, 1 sobre L2, que é o epsilon, exponencial de kn sobre raiz de L4. Essa que é a minha autofunção, N, né? E esse aqui é o fator que vem aqui na frente, 1 sobre epsilon, que é 1 sobre L2. Então você vê claramente aqui que o negócio dá exponencial de knx. Certo? L tende a infinito. E aqui, ao invés de kn, certo? E se o lambda n for igual a zero? Se o lambda n for diferente de zero, aí você tem de novo o limite, quando f tende a zero, integral d4y, gx xy, n de y, e o limite, quando L tende a infinito, lambda n mais 1 sobre L2, e aí knx raiz de L4, né? E o L2 vai conseguir cancelar aqui, mas você vai ficar com isso, né? Limite, quando L tende a infinito, de 1 sobre lambda n L2 mais 1, e aí knx. E aí, quando você manda o L2 para infinito, esse fator na frente da tua autofunção vai simplesmente para zero, certo? Então, essa função de Green, né, que a gente propôs, essa função de Green regulada, no limite, quando o epsilon tende a zero, ela faz coisas bem definidas. Ela pega as soluções associadas com os valores físicos, os autovalores físicos, seu operador, e propaga soluções no ponto y para soluções no ponto x.
pegando um φn de y e levando um φn de x. Ficar, né? Vamos dizer assim, mais genericamente. E para caras não físicos, ele simplesmente não propaga, ele manda embora. Certo? Por que físico e não físicos? Físico porque, vamos dizer, a solução, a equação de Klein-Bordner é isso aqui, a turma do início dando zero. Tá certo? Eu admiti que pudesse ser diferente de zero. E que, portanto, pudesse... Eu pensei agora nessa equação como uma equação operatorial genérica. Então, eu vou procurar os autovalores desse operador. Se eu estou procurando só os autovalores desse operador, eu tenho que considerar a possibilidade de existirem lambda n's diferentes de zero aqui. Certo? Esses caras é que eu estou chamando de não físicos, porque eles não correspondem a soluções físicas da equação diferencial original. Certo? Eles são simplesmente autovalores do operador de Klein-Bordner que não estão associados à solução da equação de Klein-Bordner, especificamente. Aí, esses caras não se propagam e as soluções da equação de Klein-Bordner são propagadas por esse propagador, né, obtido dessa maneira. Você pega a função de Green, regula ela com o epsilon e depois no final manda o epsilon tender a zero. Certo? E isso funcionar tem a ver com ter colocado o sistema na caixa? Em princípio não. Em princípio não. Isso é um jeito de ver isso. Né? Isso é um jeito de ver isso. Tem mais um truque aí, né? Que não sei se passou desapercebido, né? Que foi esse aqui, né? Relacionar o meu regulador com o tamanho da caixa. Né? O regulador é epsilon com o tamanho da caixa. Quem disse que eu devia obrigatoriamente fazer isso? A questão é bem aberta. Né? Mas, vamos dizer assim, tem um argumento que sempre é dado, que é um argumento meio de naturalidade. Né? Que tipo de regulador você vai utilizar num sistema como esse? Você já regulou, né, vamos dizer assim, a questão do volume finito, né? A questão do volume infinito, né? Da não normalizabilidade das suas soluções, né, no final das contas. Então, se você já usou esse regulador, você já tem um cara natural para você usar como regulador da tua função de Green, que seria definido a partir desse do L que você colocou para regular o teu volume infinito. Mas isso pode ser questionado também. Você pode dizer, não, vou usar dois reguladores completamente distintos um do outro. Vou usar um regulador epsilon, que seja sim um cara com dimensão de massa, mas que massa ao quadrado, mas que não tem nada a ver com L. Eu tenho que mandar ele para zero depois, independentemente de outra forma. Aí esse argumento não vale. Né? Eu simplesmente esse argumento não vale. Dentro dessa ideia de naturalidade, você consegue enxergar a função de Green como algo que propaga as soluções da equação de Klein-Bordner diretamente. Ela propaga uma solução soluções do ponto Y para soluções do ponto X. Então, observe que essas soluções do ponto Y não são necessariamente só soluções do passado. Você está integrando sobre o D4Y. Então, você vai estar com soluções para o futuro, para o passado e tal. Ele pega contribuições de todas essas soluções para juntar e montar a solução do ponto X. Essa é uma forma de ver. Aqui, naquele quadro, né? Quando vocês fez aquela parte da está ali, né? Escrito. Bem, não tive nenhum erro a princípio naquilo ali. Então, parece que quando você escreveu aquilo, a gente supôs que nenhum dos autovalores era zero. Né?
para conseguir começar a terminar de escrever aquilo sem dar uma atenção para o momento. Então, Vamos dizer assim, né? Eu me divirto aqui, porque às vezes eu sinto tendo a tentação de contar a história por trás da preparação dessa aula. Há 30 anos atrás. Né? 30 anos atrás eu comecei assim, todo animado, feliz da vida. E aliás, o que eu estava trabalhando? Eu estava trabalhando exatamente o modo zero de operador de Dirac. Verdade. Teorema do Lindsay, eu estava trabalhando com essas coisas. Então eu estava com isso muito afiado na cabeça e tal, não sei o quê, né? Aí eu falei, não, então vamos introduzir essa decomposição espectral da função de Green aqui, porque eu acho que a gente pode aprender alguma coisa com ela e tal. Aí, lembrei, sabe, se eu for aplicar isso para o que eu vi até o momento, o operador que eu vou aplicar tem modo zero. É o grande barato do operador é justamente o modo zero. Né? Aí, essa aula veio até aqui, num certo ponto, e aí ela tem que ser modificada daqui para frente. Falar, não, tem que ter modo zero. Né? Então, como é que eu trato esses modos zero? Como é que eu lido com eles, né? De alguma forma. E aí, terminou nesse pedaço aqui que eu considero bastante bonito, assim, bastante interessante. Então não era a intenção original, é verdade. Eu pegou bem, você pegou a gênese da aula, assim. As contradições da gênese da aula. A gente mostra uma forma, só que aí tem nossa posição escondida, só que a gente usa a forma que a gente mostrou para motivar aquilo ali, e aí está usando num caso que aparentemente não poderia usar. Isso. Aí tem que torturar a coisa para torturar. funcionar da mesma jeito. E essa tortura era a tortura que eu fazia no meu trabalho de pesquisa naquela época. Né? Fazia exatamente isso. Fazia esse deslocamento aqui. Você teria que fazer essa regularização? Se Você pode dizer uma prescrição de definição. Né? Porque a ideia, no final, é você se livrar desse cara. Você mandar esse epsilon para zero. Alguma coisa vai ficar dependente de epsilon e você manda ele para zero e você reza para não ter singularidade nenhuma. O que você teria que fazer se você não estivesse trabalhando com a representação espectral da função de Green, estivesse trabalhando só tentando resolver a equação, né? G do T dando delta. Isso, não tem escapatória. Eu estava trabalhando no contexto de integração funcional. Né? E essa é uma questão raríssima, que muito poucas pessoas abordam na literatura. Né? De quando o seu operador tem modo zero. Mas essa situação é importantíssima também. Porque se você tiver instantes, por exemplo, o seu operador vai ter modo zero. Você tem que abordar. Obrigado a abordar. Entende? Então, algumas situações o operador não vai ter modo zero, mas outras ele vai ter. E são situações importantes também. No fundo, quando você pega só os modos zeros, né, a função de Green vira o comparador. Exatamente. Essa é a última frase. Essa é a última frase das notas de aula. O que justifica que também se chame a função de Green de propagador. Quando os óculos zero. Legal. Espero que vocês tenham se divertido com isso aí. Próxima aula, vamos falar de QED, certo? Não o que ainda ausente. Né? Então vamos definir a teoria clássica que, uma vez quantizada, vai gerar a eletrodinâmica. Certo? A eletrodinâmica quântica. Tem eletrodinâmica. Tem o ED. O ED. Vamos definir o ED, que, uma vez quantizado, gera QED.